Olá, hoje vamos ler o capítulo 35, do versículo 9 ao versículo 34, contando a história das cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: Dize aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão em número de 6 as cidades que destinareis a este fim. Dareis 3 além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para ali encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com uma pedra tirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer o ferido, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com um pau na mão, capaz de causar a morte, e esta venha de fato, é réu de homicídio, será punido de morte. O vingador de sangue o matará, logo que o encontrar, o matará. Se um homem derrubar outro por ódio, ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se feri-lo com a mão por inimizade, e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou, ou lhe atirou qualquer objeto sem premeditação, ou se, sem ser seu inimigo nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-lhe com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio onde se tinha abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Mas se o homicida se encontra fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse a sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar outro será morto, ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser expiado pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. Minha interpretação. Deus criando mais leis para que os humanos consigam viver em comunidade, para que eles consigam conviver juntos de forma justa e harmônica. Quando algo acontecer, esta situação tem que ser julgada, tem que ser, como que se diz, interpretada e resolvida. Então as leis, elas, pelo menos eu entendo como as leis de Deus, vindo para resolver maus entendidos de forma justa.